Eu lembro que quando a trilogia 50 Tons de Cinza virou febre mundial, em 2012, se não me engano, as pessoas se dividiram entre os que amaram e os que odiaram e acharam um absurdo aquele livro ter se tornado, ter feito tanto sucesso, né? O assunto trouxe à tona muitas questões para debates, inclusive entre formadores de opinião. Por exemplo, o Saia Justa, do canal GNT, levou aquilo para o centro da roda. E aí a Nina Lemos, a jornalista que é tão conhecida entre as feministas, disse que basicamente as mulheres querem pornografia, elas gostam de pornografia, mas de um jeito diferente do homem. Porque os filmes pornôs mesmo, eles são feitos de uma maneira que dão tesão no homem, não na mulher. Então era a mesma coisa dos 50 tons de cinza, né? Para ela já passou da hora das mulheres assumirem esse interesse pelo pornô e pelo sexo, sem necessidade de misturar isso com a literatura água com açúcar. Já a Daniela Falcão, que também é jornalista, participou desse mesmo programa e disse que considerava o livro apenas um bom passatempo, que às vezes, depois de um dia cansativo, já com tanta coisa tensa da nossa rotina, tudo que a gente precisa quando chega em casa é de puro e bom entretenimento, né? Sem nenhum objetivo maior do que virar a próxima página. Eu tenho algumas amigas que dizem que a última vez que leram um livro foi com 50 tons de cinza. Isso é o reflexo do Brasil, né? De um país que não lê, que o mercado editorial está cada vez mais decadente, gritando por socorro. Então, livros assim que um determinado grupo acha horrível, mas que são a única ocasião em que uma maioria aproveita para ler alguma coisa, enfim, esses livros têm no mínimo uma utilidade bem importante para o mercado. E eu começo esse vídeo falando sobre isso porque o livro que eu li essa semana, para comentar aqui na coluna da Bravo, com certeza vai trazer essa discussão de volta. Cat Pearson e Outros Contos, da norte-americana Kristen Rupenia, foi lançado recentemente no Brasil e a escritora é tida como uma das vozes mais atuantes, né, mais fortes da literatura contemporânea, principalmente pela geração millennial. Inclusive, ela foi anunciada como uma das atrações da Festa Literária de Paraty, a Flip, deste ano. Ela publicou o conto Cat Pearson na conceituada revista New Yorker, né? E depois do conto viralizar na internet, a Kristen foi disputada por vários grupos editoriais gigantes para lançar esse livro com outros contos. Dizem que o contrato chegou a US$ 1 milhão. E muita gente já está se perguntando se o livro vale a pena, se vale mesmo todo esse dinheiro. Cat Pearson conta a história de Margot, uma jovem de 20 anos que trabalha no cinema e começa a flertar com um cliente que vai assistir um filme. Depois eles começam a trocar mensagens durante um tempo, até que marcam um encontro que se mostra um desastre. Desde o primeiro beijo, passando pelos lugares que eles vão ou tentam ir, até o ato sexual na casa dele. Ele faz uns comentários bem toscos, ela já não tem mais tesão, mas fica naquela de pensar: ah, eu provoquei, agora eu preciso transar com ele, mesmo sem vontade. E a gente sabe que existe uma complexidade por trás disso. Você não tem que fazer nada sem vontade, garota. Até na Constituição, no artigo 5º da Constituição, diz bem claro: ninguém é obrigado a nada. Mas a sociedade não pensa assim. E aí é que está o problema. A gente vive numa sociedade que culpa a vítima, que diz que a mulher provoca os assediadores com a roupa ou o comportamento, e disso em diante. Então, para uma jovem como a do livro, tem muito essa questão, né? Ah, eu provoquei, agora preciso ser boazinha, tenho que ir até o final, senão algo mais desastroso pode acontecer. No final do conto, o cara, após ser rejeitado por Margot nos dias seguintes, se mostra bem babaca. E a gente vê que Cat Pearson fez tanto sucesso quando foi publicado a primeira vez. Aliás, o livro todo tem isso de forte, por retratar duas questões que predominam as relações de hoje: consentimento e masculinidade frágil. Chega a ser engraçado falar disso, porque os personagens masculinos do livro se mostram mais frágeis do que as mulheres. E eles até tentam disfarçar,
Mas a gente está falando de histórias que se passam em Nova York, nos Estados Unidos, com mulheres que não estão nem aí para esses padrões de gênero. Aliás, elas até balançam, têm seus momentos de insegurança e se mostram como humanas, né? Com vários defeitos. Tipo, a menina acha o cara nojento porque ele é gordo. Ou um velho, sendo que ele tem 34 anos, tem repulsa dos pelos dele. E você pensa, nossa, que medíocre. Mas na mesma hora a realidade dá um tapa na sua cara, sabe? Tipo, ué, mas não foi sempre assim que que os homens trataram as mulheres, né? Elas passaram séculos sendo oprimidas com essas questões. Agora o jogo virou. Todos os contos giram em torno dessas nuances que dominam os relacionamentos modernos. Consentimento, questões de gênero, sexo e a dependência que o sexo e o prazer podem provocar numa pessoa, que por vezes se torna fora do controle. Num dos contos, um casal começa a dominar, a controlar um cara que era amigo deles e que foi até lá em busca de ajuda num momento de fragilidade emocional. E o que era uma brincadeirinha, uma fantasia sexual, tem um final trágico. Claro que, na maioria deles, tem muita conotação sexual, mas está longe de ser um livro erótico. Se alguém disser isso, eu vou dizer que a pessoa está ficando louca. O que acho que tem de bacana a respeito desse teor mais erótico é que não há uma moralização. Ele mostra como essas pessoas pensam sobre o sexo, né? A gente não se censura quando pensa nessas coisas, pelo menos pra gente mesmo não tem essa moralização. E mostra o reflexo desses pensamentos sexuais na vida deles, no corpo deles, no dia a dia, nas relações interpessoais. Uma vez a Eliane Robert Moraes, a acadêmica que se tornou grande estudiosa, né, da história do erotismo na literatura, disse que tem algo no erotismo que é perigoso, que é como uma dinamite, né? Para mexer com dinamite é preciso ter muito cuidado, muita delicadeza, e que a tal da moralização é uma capa. E quando a gente moraliza, acaba perdendo de se conhecer. Então, os contos desse livro, apesar de não serem eróticos, mas têm a dosagem na medida para a gente saber como aquilo interfere na mente dessas pessoas de toda uma geração. Agora, claro, uns contos do livro são melhores do que outros. Tem alguns que são cansativos e é uma característica da escrita da Kristen que poderia ser trabalhada, poderia evoluir um pouco. Ela escreve histórias muito longas, que às vezes poderiam ser diminuídas para ter mais adrenalina, para não cansar quem está lendo, né? Até porque ela escreve sobre uma geração que, na realidade, praticamente não lê, né? Mas ela fala sobre assuntos do universo dessas pessoas. Então, ela corre um risco gigantesco de que seus contos sejam abandonados no meio da leitura. De qualquer forma, é um livro que funciona como uma crônica da vida real. É divertido ler e pensar, já conheci gente assim, já fui feito de trouxa igualzinho a esse aí. Ou, nossa, será que eu agi assim? Será que fui idiota dessa forma? Me dá um soco, me dá um tiro. Algumas personagens irritam. Algumas histórias também, mas não dá para culpar a autora por isso, né? Algumas irritam porque a gente se identifica. E a gente reconhece as dores e delícias, digamos assim, de viver nessa era pós-moderna de relacionamentos líquidos. Com os outros e com o nosso interior mesmo. Cat Pearson e os outros contos do livro, em alguns momentos, parecem muito superficiais, e são, porque o livro é um retrato, uma sátira, né? Dos milênios, dramáticos, inseguros, instáveis e, apesar de tudo, inegavelmente encantadores.